Então, boa tarde, nós estamos iniciando essa tarde a nossa aula sobre o Evangelho de João. Nas aulas anteriores nós passamos os 3 primeiros evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos. O que significa sinótico? Palavra ótico tem a ver com o quê? Ótico é olhar ou olho, você vai na ótica. Sim significa estar junto. Sinótico significa ter um mesmo olhar. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que nós já estudamos, eles têm um mesmo olhar sobre o ministério de Jesus. Eles são chamados de evangelhos sinóticos. O evangelho de João é diferente, é um outro olhar, João traz assim uma ênfase maior nos discursos de Jesus, e no contraste entre trevas e luz. Jesus é a luz que traz, ilumina as trevas e assim por diante, ele é o sal da terra, ele é a água da vida e assim por diante, tá certo? Quem é João? O João que escreveu a Bíblia, quem que é? Nós temos na Bíblia mais ou menos, pelo menos uns 4 Joões, Tem João Batista, tem o João Marcos, tem o João que é chamado de João Evangelista, tem o João do Sinédrio e tem vários outros, João ali na Bíblia. O João que escreveu o Evangelho, ele é então conhecido como João Evangelista, que foi um dos discípulos de Jesus. Pedro, Tiago e João. É só lembrar da música do barquinho que você vai lembrar de qual João nós estamos falando. É o João, irmão do discípulo Tiago. Lembra daquela história que uma mãe pediu para que Jesus colocasse um filho à sua direita e outro à esquerda? Então, era a mãe de Tiago e João. João, então, era pescador. Ele tinha um apelido. Ele era conhecido como Boanerges, ou Filho do Trovão. Provavelmente por causa da sua cultura de pescador, do seu ímpeto, Era uma pessoa assim, de não muitos modos refinados, era alguém que falava alto, tá? Boanerges significa filho do trovão, Jesus chama João enquanto ele era pescador. Então devemos lembrar que Jesus lá na Galileia chamou seus primeiros discípulos, e aí chamou João, que era pescador. Provavelmente o pai de João, Zebedeu, a mãe era Salomé, O pai de João também tinha o mesmo trabalho, Mais tarde, João e Tiago se tornam apóstolos. Se você lembrar bem, Tiago é o apóstolo que vai ser martirizado primeiro. É o primeiro apóstolo a morrer. O primeiro cristão a ser perseguido é Estevão, mas o primeiro apóstolo é Tiago, irmão de João. E João é o último a morrer dos apóstolos, porque ele é o único que não é martirizado conforme a tradição cristã diz. João teria morrido de morte natural, e alguns até dizem que João estaria vivo, porque no final do evangelho Jesus diz assim para Pedro: o que te importa se eu quiser que este aqui, o João, esteja vivo quando eu voltar? Então muitos acreditavam na época já de que João estaria vivo no retorno de Cristo, o que criou diversas lendas acerca da presença do apóstolo João em diversos lugares. Existe um livro inclusive chamado Por que eu não vou à igreja? Alguma coisa assim, Por que eu não vou à igreja? Que o autor conta a história de um pastor que teve uma crise pastoral muito grande. Era um pastor até de sucesso, assim, as pessoas gostavam muito dele, mas ele enfrentou um momento muito turbulento, pessoalmente falando. E ele diz que quando ele pensou em desistir, o apóstolo João conversava com ele diversas vezes, Então são lendas modernas também da vida de João, tá? Lembrem também que João, após o Pentecostes, pregava com Pedro. Se Paulo e Barnabé foram para as viagens missionárias, João ajudava Pedro nas pregações. E por fim, João foi o pastor, de Éfeso nos seus dias finais. Ele recebeu também a revelação do fim do mundo e registrou isso no livro de Apocalipse, e aí ele foi pastor em Éfeso. O imperador Domiciano, ele prendeu João em Patmos, na ilha, tá?
Então João estava preso naquela ilha, estava exilado. Ele foi libertado por Nerva, voltou a Éfeso para sua congregação, aonde ele morreu. Ele morreu pastoreando aquela igreja, né? Então já sabemos pelo menos que João, o autor do Evangelho, era discípulo de Jesus. Como que a gente sabe disso? Na verdade não tem como saber. Não está escrito lá, eu, João, escrevi o Evangelho. Mas há algumas indicações no livro, né? Em várias partes da Bíblia, do livro de João, nós temos uma referência assim. E é o discípulo que Jesus amava, né? Isso. E não aparece o nome de João. Por que o livro de João, então, né, o quarto evangelho, por que omite o nome de João? E coloca ali o discípulo que Jesus amava. Então, se Mateus diz, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte lá da transfiguração. João, o evangelho de João escreve, Jesus levou Pedro, Tiago e o discípulo que ele amava, né, para cima do monte, para orar. Então, há uma indicação muito clara de que, pelo menos, se João foi o autor do evangelho, ele usa isso como humildade, para não colocar o seu nome ali, né? Era uma forma de demonstrar humildade, não referir a si mesmo. A gente vê Lucas fazer isso, né? Lucas não assina o evangelho de Lucas e nem o livro de Atos, né? Mas ele, em Atos 16, Lucas passa a escrever assim: e nós fomos para Listra. Nós quem? O autor de Atos, Paulo e Silas. Então Lucas se inclui ali no relato sem dizer, e Lucas então se juntou a Paulo. Ele passa a dizer, nós como fomos a Listra. Era uma forma assim de humildade, né? de não referir a você mesmo na história que você está contando. Você usa ali uma outra forma. É mais ou menos como hoje muitas pessoas têm a mania, que é considerada feia até, de dizer assim, olha, né, o Mário vai pregar lá na Redentor domingo que vem, e o Mário sou eu, né? Eu não digo eu irei, né? Era uma forma de demonstrar humildade. Hoje já é uma forma assim meio até de demonstrar arrogância, mas no passado as pessoas evitavam dizer eu vou lá, né? As pessoas diziam, o Mário vai lá, né? No caso eu, tá? Então é mais ou menos o que João faz. Ele não fala Pedro, Tiago e João, ou Pedro, Tiago e eu. É Pedro, Tiago e o discípulo que Jesus amava. Então nós temos isso atestado nesse evangelho. Provavelmente João escreveu o evangelho no ano de 92, em Éfeso. Então foi o último evangelho a ser escrito, né? E se foi em 92, muito provavelmente foi perto de João escrever o livro de Apocalipse. Olha só que interessante, né? Então o Evangelho de João e Apocalipse tem uma redação próxima. Inclusive o grego usado no livro de João e de Apocalipse são gregos muito próximos, né? O que parece mostrar que foi a mesma pessoa que escreveu e numa mesma época. Como que nós sabemos que foi numa mesma época? Como que nós suspeitamos, né? O que quer dizer que o grego é parecido e indicar que é a mesma época? Simplesmente que se você pegar uma carta que você escreveu há 10 anos atrás e uma que você escreveu hoje, você vai notar diferenças na sua escrita. Se você pegar o seu diário de adolescente e pegar alguém que tem mais de 40 anos e pega um texto que você escreve hoje, é muito diferente os termos usados. O Evangelho de João e Apocalipse é muito parecido. Então foi ali possivelmente na mesma década que eles foram escritos, né? Em Éfeso. Qual é o destinatário? Para quem que João escreve? Esse é o mais universal dos evangelhos, para todos os cristãos. Mateus foi escrito especialmente para o povo judeu. Mateus mostra Jesus como o Messias, o que cumpre as profecias, né? Marcos escreve pensando nos romanos, especialmente porque ele traduz os termos hebraicos para termos romanos, né? E ele traz termos termos romanos em latim mesmo e nem explica. Então ele subentende que quem lê vai entender ali o que é um termo romano, um termo em latim que aparece, tá?
Lucas escreveu para os gentios em geral, né? Os gregos também, porque Lucas traz grande dose assim de arte, de música, os cânticos litúrgicos que nós temos nas matinas e nas vésperas, né? O Benedictus, o Magnificat estão em Lucas, o Nunc Dimittis, o Agora Despedes, o Cântico de Simeão que a gente canta após a Santa Ceia, está também em Lucas. Então Lucas é um evangelho assim, parece respirar o ambiente grego da arte, da beleza, né? É um evangelho que dá grande valor à mulher. Vemos Maria atuando, né? Maria é quase a protagonista do nascimento de Jesus. É lá em Lucas que nós vemos Maria receber a revelação, visitar Isabel na estrebaria, né? Cantando Magnífica. Está ali em Lucas, né? Essa ênfase nas mulheres também. E Lucas, ele remete toda a genealogia de Jesus até Adão, tá? Então a ideia é ser universal. João já começa o evangelho numa forma grega. Como começa o evangelho de João? Capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Começa de um termo, mesclando o termo hebraico com o termo grego, né? O Gênesis começa igual, no princípio. E o evangelho de João também, no princípio. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? O verbo, o logos grego, né? O logos é o poder, digamos assim, que permeia tudo, né? Para o grego da época ali. O logos na Bíblia é o Filho de Deus. Então João está mostrando que Jesus existia antes mesmo de nascer. Ele estava com Deus e era Deus. Por isso Jesus é eterno, né? E Jesus é aquele que traz luz à escuridão. Então uma das características do evangelho de João também é fazer esse contraste entre trevas e luz, entre sede e água da vida, fome e pão da vida, né? Entre morte e vida. João digamos assim, que a gente pode ser audacioso e dizer que ele entre aspas, o mais luterano dos evangelhos, porque ele usa muito, de forma muito veemente, lei e evangelho, tá? Sede e água, fome e pão. O propósito do evangelho de João é aprofundar a fé em Jesus como Messias, como Filho de Deus. João capítulo 20, versículo 31. João mostra ao mesmo tempo que Jesus é Filho de Deus e verdadeiro homem. Então Jesus no evangelho de João é aquele que pratica diversos milagres, que tem a sabedoria suprema, mas é também aquele que sofre, é aquele que ora pelos seus discípulos, que pede a união deles a Deus, né? João também usa muitos termos, títulos, ele dá muitos títulos a Jesus, como o pão, a luz, a verdade, a vida, o caminho, a videira, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ali no evangelho de João, tá? Então João gosta muito de dar esses títulos a Jesus, né? Então esses podemos dizer assim, que esses são os propósitos do evangelho de João: mostrar que Jesus é o Messias, que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Alguns destaques do evangelho: o evangelho de João não traz o nascimento de João Batista, não traz o nascimento de Jesus, não traz a genealogia de Jesus, não fala nada sobre a adolescência e a mocidade de Jesus, não fala do batismo, não fala da tentação de Jesus e nem da transfiguração, tá? O evangelho de João é o único a registrar o ministério de Jesus na Judéia. Isso é muito importante saber. É um ministério que não aparece em Mateus, Marcos e Lucas. O ministério de Jesus em João começa na Judéia, tá? Sem o evangelho de João, o ministério de Jesus duraria 1 ano e 4 meses, tá? Porque começa na Galileia com o batismo, né? Ou melhor, começa com o batismo, sobe para Galileia com a escolha dos discípulos, desce pela Samaria e vai à Judéia. Temos alguns relatos de Jesus ali nas terras de Tiro e Sidom, né? na Cirofenícia ali. Mas João traz um relato anterior
à escolha dos discípulos, ao batismo, né? Traz ali Jesus em Jerusalém, tá? Falando com Nicodemos. Tudo isso aconteceu antes da escolha dos discípulos, o ministério na Judéia. Mais tarde, 1 ano e meio depois de começar o seu ministério na Judéia, que Jesus sobe a Galileia, né? E nessas viagens, né, o Evangelho de João traz Jesus na Samaria, por exemplo, né, falando com a mulher samaritana. É aquela história muito bonita no Evangelho de João, de Jesus falando com uma mulher. E essa história mostra um Jesus muito humano. Por quê? Porque era proibido aos judeus, homem, falar com uma mulher, ainda mais samaritana, né? Ainda mais uma desconhecida. E Jesus pede água à mulher. A mulher se espanta, né? Ela diz: você fala comigo sendo judeu, eu samaritana? Então, nem os homens se falavam, né? Nem o judeu e o samaritano homem, eles não se falavam, ainda mais um homem com uma mulher. Jesus mostra o seu amor falando com a mulher samaritana. O impacto é tão grande que os discípulos não ficam também abismados, né? Ele está falando com uma mulher. Eles também ficam confrontados com essa nova situação, né? Mas Jesus faz isso justamente para mostrar o seu amor àquela mulher e aos samaritanos. Ou seja, Ele é o Salvador de toda a humanidade, inclusive dos samaritanos, não só dos judeus. Não há parábolas em João, outro destaque, né? Não temos parábolas, né? Há alegorias, mas não parábolas, tá? Nós temos 8 milagres em João e 2 são só de João, só estão em João. Um deles é a transformação da água em vinho, o primeiro milagre, né, registrado ali, tá? O Evangelho de João é o Evangelho da fé, porque a palavra crer ou fé acontece 99 vezes, né? Nós temos, por exemplo, o combate em João de uma heresia que já começava a influenciar na época de João, uma heresia chamada docetismo. O que é essa heresia? O docetismo significa o quê? Que Jesus só tinha uma aparência, tá? Ele não tinha, digamos assim, ele não era de carne e osso. Jesus parecia ser, tá? Por que isso? Porque existia uma seita chamada gnósticos, né, que acreditavam que Jesus não era homem, era um ser divino, era Deus que desceu e habitou entre nós, simulando uma existência humana. Se você disser isso, você vai ter que dizer que Maria não gerou o Filho de Deus, gerou só um simulacro, né? Alguém que tem uma aparência divina, alguém que tem uma aparência humana, mas é Deus, quase que um anjo, né? E vai ter que dizer que Jesus não morreu na cruz, né? Porque Deus não pode morrer na cruz e ele fingiu ali. Ou, mais adiante na história da igreja, alguns até vão dizer que Judas que morreu na cruz. Então, o que você lê, né, é super interessante, né? Super interessante, traz ali destaque, magnífico. Descobrimos a tumba de Jesus, descobrimos que Jesus tinha irmãos, descobrimos Jesus casado com Maria Madalena, um evangelho descoberto. É tudo mentira. Todos esses evangelhos, essas heresias já estavam registradas na época de João e mais para frente. Então não é coisa nova, não é uma descoberta nova, tudo isso nós já sabemos, né? A teologia já sabe nessa heresia de que Judas morreu na cruz no lugar de Jesus, porque Jesus não poderia morrer, né? Então Judas assumiu o lugar de Jesus na cruz. É algo muito antigo, né? Vem ali dos gnósticos e desse pessoal que acreditava nessa heresia do docetismo, tá? Então João combate isso, mostra um Jesus humano, ser humano de verdade, né? O Evangelho de João também é o Evangelho do amor. João 3,16 é o versículo mais famoso de todos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna, né? Então é o Evangelho do amor. A palavra amor aparece muitas vezes ali, tá? E por fim, nós devemos lembrar
que cerca de 90% do Evangelho de João não consta nos outros evangelhos. Por isso é um evangelho que complementa os outros 3. Né? A ideia é que João conhecia os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, leu e compôs o seu evangelho. Compôs aquilo que ele achava assim, que era importante a igreja também saber, que os outros evangelistas deixaram de fora. E o próprio João escreve, né? Jesus fez muitas outras coisas e milagres e disse muitas outras coisas, mas não caberia nem se todos os livros do mundo registrassem, né? Então, o que João selecionou foi aquilo que se julgava importante para que a humanidade acreditasse em Jesus como o Salvador. Nós temos em João algumas histórias que só estão lá. Por exemplo, o encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó, o milagre de Caná, a conversa com Nicodemos de nascer de novo, né? A cura do cego de nascença em Jerusalém, a ressurreição de Lázaro. Inclusive, nesse relato nós temos o menor versículo da Bíblia e o que demonstra a humanidade de Jesus. Jesus chorou. Um espírito não chora, se entristece, mas não chora. Chorar é um ato fisiológico, é um ato humano. Deus não chora porque Ele é espírito, né? Não que Ele não se entristece, mas Ele não chora. Ele pode chorar porque Ele é onipotente, mas espírito não chora. Jesus chorou. Jesus é um ser humano como nós. Nós temos também só no Evangelho de João o relato de Jesus lavar os pés dos discípulos na Quinta-feira Santa, né? E o discurso de despedida de Jesus, né? Jesus diz a Pedro, por exemplo, né? Tu me amas 3 vezes, né? Então nós temos isso no Evangelho de João também. Tá certo? Era isso sobre o Evangelho de João. Nós encerramos por aqui esse estudo bíblico, né? E fica o desafio de você ler o Evangelho de João em casa. Que Deus nos abençoe.